Eu já convido a todos que abram suas Bíblias na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo de número 4. Hoje, permitindo o nosso Senhor, nós vamos estar encerrando esse capítulo para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu pensei que fosse conseguir encerrá-lo na terça passada, mas ficaram alguns versos para nós concluirmos hoje. Então vamos fazê-lo, se assim o Senhor permitir. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso de número 14. 1 Coríntios está depois de Romanos, antes de 2 Coríntios. Obrigado, meu irmão. Mais precisamente depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Facílimo de se encontrar. Estou vendo ali meu amigo Jorge, estou com saudade dele. Pai do Senhor, meu amigo. Bom te ver, viu? Irmão, o sorriso do Jorge é lindo, né? Fala a verdade. Olha que sorriso bonito. Sorriso de crente, graças a Deus. Graças a Deus. Todos os irmãos encontraram? O verso 14 nos diz assim: eu não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente já vem de alguns estudos bíblicos aqui na terça-feira e nós percebemos no estudo como o teor da carta, daquilo que Paulo vem escrevendo, é pesado. Nós vemos aqui Paulo como o pai da fé desta igreja, porque ele é o fundador da igreja de Corinto, e ele começa a tratar dos assuntos aqui com muito peso, meus irmãos, com muita força. E de repente ele chega aqui no verso de número 14 e ele então traz essa palavra para os irmãos dizendo: ó, eu não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los. Meus irmãos, qualquer pai ou mãe tem o desejo de ensinar os seus filhos, não é verdade? E muitas vezes, para poder ensinar o filho, nós precisamos ser um pouco mais duros com ele, não é mesmo? Quantos aqui já tomaram alguma bronca do papai ou da mamãe? É gostoso tomar bronca dos pais? Ninguém gosta, mas não é importante? Não se torna um aprendizado para a nossa vida? Irmãos, eu agradeço a Deus por cada bronca que eu tomei, eu agradeço a Deus por cada puxão de orelha que eu tomei e pelos que eu ainda tomo hoje, porque através deles o nosso caráter vai sendo formado, através dele o nosso bom procedimento vai sendo melhorado, e tudo isso é importante. Irmãos, na igreja cristã, no meio do povo de Deus, às vezes é necessário também que haja a repreensão, é necessário que haja a exortação, porque se você olhar à sua volta, você pode fazer isso nesse momento, você vai ver pessoas de carne e osso. Todos nós aqui somos humanos, e como seres humanos, nós somos suscetíveis a todo tipo de falha. Então a falha pode acontecer, o erro pode acontecer, mas nós precisamos, com amor, com maturidade cristã, trazer a exortação da palavra para que nós possamos caminhar à altura do chamado que nós recebemos, porque nenhum de nós aqui foi comprado. Maravilha essa troca de microfone, glória a Jesus. Está sendo um exercício aqui, Deus é fiel. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, foi comprado com prata ou com ouro. Nós fomos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O Salvador deu a vida por nós. Você pode glorificar o nome dele por isso? Então é necessário que a gente viva uma vida à altura desse chamado. E às vezes, para isso acontecer, vai ser necessário puxão de orelha, vai ser necessária exortação, vai ser necessária a palavra ser pregada com um pouco mais de vigor, para que o povo seja confrontado com seus pecados e decida viver uma vida para a glória de Deus. Então Paulo tinha nesse momento aqui esse desejo de falar para os irmãos: eu estou sendo duro com vocês, mas eu estou fazendo isso porque eu estou agindo como qualquer pai agiria, porque eu quero melhor para vocês.
A palavra de Deus, irmãos, tem essa função. Muitas vezes ela vai confrontar o nosso pecado. Muitas vezes ela vai confrontar o nosso ego, o nosso preconceito, o nosso jeitinho. Por quê? Deus, como Pai, Ele sabe o que é melhor para a gente. Se Deus falar vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus falar faz isso, faça isso, Ele sabe o que é melhor para você. Muito embora os caminhos dele sejam às vezes misteriosos, Deus sabe o que Ele está fazendo. E se a palavra nos orienta por um determinado caminho, entre por ele sem medo. É o caminho da bênção, é onde você vai viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo tinha essa preocupação. E veja, ele sabia que na igreja de Corinto havia muitos mestres. Passou muita gente boa pela igreja. Passou Paulo, passou Apolo, tinha até discípulos de Pedro lá. Mas a igreja tinha um único pai, que era Paulo, que era o seu fundador. Nessa posição, ele se sentia ainda mais encorajado para exortar. Irmãos, eu fico feliz de ver que, apesar de novo, eu já tenho filhos na fé. A gente teve aqui o culto da família no domingo, e o menino que pegou aqui, o Fernando, irmãos, foi meu aluno de discipulado, meus irmãos. E isso há 5, 6 anos atrás. E como é gostoso a gente ver que a pessoa firmou no Evangelho, a pessoa está crente, servindo ao Senhor Jesus. Então nós temos uma importância incrível no reino de Deus. Você tem uma importância. Você está formando pessoas, você está pregando a palavra, você está ajudando pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo. E olha, a coisa mais maravilhosa que existe é quando a gente vê o fruto nosso permanecendo. Aleluia! Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ver o nosso fruto permanecer para a glória do nome de Jesus Cristo. Irmãos, verso 16, nós vamos ver o apóstolo aqui trazendo um dos desafios maiores aqui desse capítulo, quando ele diz assim: portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Irmãos, todo o líder precisa ser um exemplo. Diga para o irmão que está do seu lado: o líder tem que ser exemplo. Não tem jeito. Quando o líder não é exemplo, a coisa fica difícil, fica complicado. Nós ficamos sem parâmetros, nós não sabemos se a gente está agindo da maneira correta. A igreja precisa de líderes exemplares, a começar da gente, pastor Guilherme. Nós temos um desafio muito grande, o desafio de viver acima da média, de fazer a diferença. E isso, meus irmãos, tem um preço alto, tem um preço de oração, tem um preço de estudo da palavra de Deus, e tem um preço de renúncia. Muitas vezes o liderado está descansando em casa, mas o líder está no campo trabalhando. Muitas vezes o liderado já encerrou as atividades do dia, mas o líder está ali cuidando da ferida da ovelha. Irmãos, o líder, ele tem que pagar um preço maior, exige-se dele um exemplo maior. Por quê? A igreja tem que ser nivelada para cima. Se o líder é consagrado, é santo, é cheio do Espírito Santo, a igreja vai desejar ser consagrada, ser santa, ser cheia do Espírito Santo. Agora, se o líder é largado, é carnal, não entende nada de Deus, a igreja então é alinhada para baixo. E isso não pode acontecer. Por isso, meus irmãos, nos esforcemos, nós que lideramos, ministério local, vocês que lideram o departamento, vamos nos consagrar mais, vamos nos santificar mais, vamos orar mais um pouquinho, vamos buscar de Deus mais unção, mais graça. Irmãos, a gente tem vivido um tempo de líderes carnais, líderes frios, líderes que passam o culto inteiro de boquinha fechada, não adora. Você não vê levantar a mão, você não vê adorar, você não vê falar língua estranha. São líderes frios, irmãos, mais de Deus, mais poder, mais Bíblia, mais joelho no chão, menos falação e mais trabalho para a glória do nome do Senhor. Porque o nosso povo precisa de exemplo. E esse exemplo, irmão, não é palavra, é vida. É vida no altar, é vida na presença de Deus. A ovelha está chorando, chora com ela. O irmão está se alegrando, se alegra com ele. Aconteceu alguma coisa, participa. Pastor tem projeto, abraça o projeto. Vamos nos comprometer para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a gente tem vivido um tempo, irmão, de muito espectador na igreja. A gente pensa que a igreja é o Jornal Nacional. A gente vem, senta, escuta boas músicas, boas pregações,
obrigações e volta para casa do mesmo jeito. A mesma pessoa. Só que a igreja não é só o culto 3 vezes por semana. A igreja é todo dia. Todo dia tem alguém para a gente visitar. Todo dia tem uma oportunidade para fazer uma oração. Todo dia tem uma chance de falar de Jesus para alguém. Então a gente precisa trazer esse comprometimento na nossa vida, para que nós possamos ser pessoas que podem ser imitadas, pessoas que estão deixando um bom legado, um bom exemplo. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos querem ser bons exemplos aqui? Não tem segredo. Ore, leia a Bíblia bastante e comece a se comprometer com a comunidade. Você vai ver mudança na sua vida radical. Precisamos ser exemplo. Irmãos, no verso 17, o apóstolo diz o seguinte: por isso, eu estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em todas as igrejas. Irmãos, esse verso 17 é tremendo, porque Paulo não podia naquele momento ir até a igreja. Ele estava impossibilitado de voltar para a igreja de Corinto, mas ele tinha alguém que poderia representá-lo naquele lugar. Ele tinha alguém em quem ele tinha confiança, que ele sabia que se fosse no lugar dele, faria um trabalho tão bom quanto o dele. Meus irmãos, como é bom quando a igreja pode contar com esse tipo de colaborador. É uma bênção. Quando a igreja pode contar com esse tipo de obreiro. Quando o pastor tem alguém do lado dele que ele pode falar: olha, vou mandar o Aguinaldo, que eu sei que vai me representar bem. Louvado seja Deus. Irmãos, e como é difícil isso hoje em dia? Pessoas que você sabe que são ponta firme. Pessoas que você sabe que você pode contar com elas. Paulo tinha Timóteo. E talvez você possa ser aquele cooperador, aquele colaborador que alguém poderá contar. É uma bênção isso, meus irmãos. É uma bênção a gente poder estar à disposição. E isso, meus irmãos, é construído com o tempo. Esse tipo de afinidade não é da noite para o dia. É uma coisa que é construída com muitas lágrimas que são choradas junto, com muitas vitórias que são conquistadas, com muita luta, com muita aprovação. A gente vai criando um vínculo com a pessoa, então passa a confiar nela. Mas para isso, meus irmãos, a gente tem que construir a lealdade. A gente tem que construir realmente uma história para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida. Será que nós podemos ser o Timóteo de alguém? Será que nós podemos ser o Timóteo de alguém nessa noite? Será que alguém pode contar conosco nessa noite? Ou será que não? Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor quer que você seja o Timóteo de alguém. Louvado seja Deus, Deus é fiel. Verso 18. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vão saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é uma coisa de palavras, mas de poder. Louvado seja Deus. Irmãos, nós já vimos nos capítulos anteriores da carta que havia um problema instalado na igreja de Corinto relacionado a divisões. Quem lembra disso? Quem está recordando disso? Paulo sabia que havia pessoas ali na igreja que se opunham ao seu ministério e que se aproveitavam do fato de que ele não podia visitar a igreja para poder fomentar o povo contra ele. Então nós vemos aqui, nesses 3 versos que eu li, alguns princípios que eu quero transmitir para os irmãos. O primeiro era que Paulo estava submetendo o desejo dele de voltar para a igreja à vontade do Senhor. Ele diz assim: se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Diga essa frase, por favor: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Irmãos, a gente tem vivido um tempo de muita presunção no meio do povo de Deus. Você sabe o que é presunção? O que significa essa palavra? Presunção é um sentimento de que você é dono do tempo, de que você é dono das circunstâncias, de que você pode fazer alguma coisa. Irmãos, a gente vê hoje o povo muito presunçoso. A gente não coloca mais Deus na frente, irmãos. Ou eu vou lá, eu vou
cristão? A fala do cristão sempre é: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu vou lá, pela graça dele vai dar certo. Deus tem que estar na frente. Irmãos, a gente vive um tempo de tanta presunção. Por exemplo, meus irmãos, a gente às vezes ouve, eu já há 5 anos pastoreando, eu ouvi uma pessoa falando assim, ela estava passando por um problema de enfermidade, ela foi encorajada por um pregador de prosperidade que a doença dela tinha ido embora, e ela falou: quer saber? Eu ouvi uma pregação que Jesus cura, eu vou parar de tomar meu remédio e não vou ter problema mais. Irmão, quase morreu. Falta fé na pessoa? Não. O problema, meus irmãos, é que Deus cura quando Ele quer curar. E se Ele não quiser curar, não tem fé, não tem tempo consagrado no monte, não tem oração que vai mudar a vontade dEle. Irmãos, não somos nós, é Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar esse sentimento de presunção tomar conta do nosso coração. Irmãos, eu fico meio horrorizado. Às vezes a gente escuta pregações e as pessoas bradam: Deus vai curar hoje, Deus vai batizar hoje, Deus vai fazer hoje. Irmãos, isso é presunção. A gente não sabe os caminhos de Deus. Se Deus não revelou para a gente o que vai fazer, a gente tem que ficar quietinho. Porque se a gente falar o que é hoje e não acontecer, a gente mentiu. A gente frustrou a fé de uma pessoa, a gente está desonrando o nome de Deus e tomando o nome de Deus em vão. Por isso, meus irmãos, é melhor a gente falar o que Deus faz do que a gente falar o que Deus pode fazer. Então, como que eu devo falar? Eu sei que Deus cura, está na Bíblia. Quantos creem na cura divina? Eu creio. Já orei por pessoas, irmão Jorge, que foram curadas, mas já orei também por gente que eu orei num dia e morreu no outro. Irmãos, Deus é o dono da vida. Eu oro porque meu dever orar. O que Ele vai fazer com Ele que manda. Então a gente não pode ter essa presunção. Então anuncie o que Deus pode fazer e não o que você acha que Ele vai fazer. Então quando for pregar sobre a cura, irmãos, está escrito na palavra que Deus pode curar. Se houver algum enfermo aqui hoje, você pode ser curado. Mas não diga que é hoje, você não sabe. Não seja presunçoso. Não seja presunçoso. Fale para o seu irmão, diga o que Deus faz. Diga para ele. Não o que Ele vai fazer. Porque a gente não manda em Deus. Deus faz o que Ele quiser. Quem está no trono é Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, irmãos, porque senão a gente pode ferir a esperança de alguém. Imagina uma pessoa que está doente na igreja há meses. Escuta o que vai acontecer hoje, vai acontecer. Como que essa pessoa volta para casa? Volta destruída. Mais uma vez a esperança dela foi frustrada. É muito melhor a gente falar: olha, querido, a cura pode não acontecer hoje, mas Deus vai estar com você todos os dias da sua vida. Melhor do que a cura é a presença dele conosco. Quem crê nisso pode adorar o nome do Senhor Jesus. Então precisamos dessa sensibilidade. Paulo submetia até coisas simples à vontade de Deus. Uma visita na igreja, ele falava: se o Senhor quiser, eu vou. Aleluia. Irmão, ore um pouquinho mais antes de tomar decisões. Ore mais um pouquinho. Mesmo decisões mais simples, fala: Senhor, me dá sabedoria. E eu estou indo lá, mas eu preciso de sabedoria da parte do Senhor. E Ele pode dar para você. Se você colocar Deus na frente das suas decisões, com certeza você vai errar menos. Com certeza você vai ter mais sucesso naquilo que você fizer. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? Essa é a primeira lição do texto. A segunda que eu vejo aqui é que Paulo tinha uma coragem enorme de confrontar as pessoas face a face. Ele está dizendo aqui a partir do verso 19: então eu vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Em outras palavras, as pessoas diziam muitas coisas na ausência de Paulo, mas ele queria ver se essas pessoas tinham a mesma coragem para dizer as mesmas coisas na frente dele. Você já viu, meus irmãos, aquele papo? Às vezes você está conversando com o irmão todo animado, aí vai chegando um outro irmão pertinho e você fala assim: vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou. Quem já viu isso acontecer? Acontece. Por quê? Falta coragem de falar na face. Irmão,
se você está falando algo que a pessoa não pode saber que você está falando a respeito dela, é melhor que você nem fale. A gente tem que ter franqueza e sinceridade de falar na face. Diga para o seu irmão, o cristão fala face a face. Temos que ter essa ousadia, temos que ter essa coragem, porque, meus irmãos, isso é a verdade em nós, é a transparência. O cristão tem que ser transparente. O cristão não pode de jeito nenhum falar pelas costas, é feio. Fale na frente, converse, chame para o compromisso, confronte. Não está satisfeito? Chama a pessoa e conversa. Paulo estava disposto a fazer isso. Estão falando de mim, que bom. Eu quero ver se na minha frente vão falar a mesma coisa. Ele se lançou nesse desafio. E só quem tem caráter consegue fazer isso. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos realmente ter essa transparência, essa franqueza, porque senão, irmãos, a gente pode naufragar, minar os relacionamentos na igreja. Quando não há franqueza na igreja, tem fofoca, tem diz que me diz, tem tudo isso. Então eu ensinei isso na reunião de ministério aqui domingo, eu vou ensinar hoje no culto de ensino. Se alguém chegar em você e falar assim, eu preciso falar uma coisa para você que eu vi o Aguinaldo fazendo, mas você não pode contar para ninguém. Você tem que fazer assim, espera um pouquinho. Pastor Aguinaldo, vem cá. O irmão quer falar uma coisinha de você, vem cá para o senhor ouvir. É assim que o cristão faz. Se você escuta alguém que está falando algo do irmão para você, essa pessoa vai falar de você para alguém. O fofoqueiro não tem uma vítima só. Não é? Irmão, quanta rodinha, irmão, que acontece aí entre crentes, que as pessoas falam de tudo. Fala do que está acontecendo na igreja, fala do pastor, fala das decisões. Irmão, isso é coisa de gente vazia. Gente que está sem Deus. Quer fazer rodinha com o irmão? Faz para orar, para jejuar, para fazer vigília, a cara do pó. Mas não para ficar contando caos, irmãos. Crente não conta caos, não, irmão. Isso é verdade. Senão a gente começa a ser um exército que luta contra si próprio. Então, aprenda esse princípio. A pessoa vai falar com você, irmão, preciso te contar a última. Não quero saber nem da primeira. A pessoa liga para você, olha, estou ligando porque a gente tem que orar pelo irmão Afonso. Então você desliga esse telefone agora e vai orar por ele, eu não quero saber. Parou você no corredor? Deixa eu te contar antes que a bomba estoure. Não escuta não, vamos lá dentro, vamos conversar na presença do pastor. Se alguma bomba vai estourar, o pastor da igreja tem que ser o primeiro a saber. E assim a gente vai começar a cortar a fofoca no meio da comunidade. Quantos acham que a igreja perde quando tem fofoca dentro dela? Eu tenho certeza. Então a gente tem que ser um defensor da unidade da igreja, impedindo que a fofoca ande. Amém, meus irmãos? Faz isso uma vez. Você vai ver que nunca mais a pessoa vai fazer fofoca para você. Faz uma vez só. A pessoa chegou para falar, você fala, Pera, está falando de quem? É da Penha, vem cá. Vem participar. E eu sempre brinco, meus irmãos. Eu sempre brinco. Você quer falar mal de mim, por exemplo? Me chame. Eu sei coisas horríveis a meu respeito, eu vou participar. Eu conto para você coisas horríveis para te ajudar. Mas fale na frente. Porque cristão fala face to face, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O terceiro princípio aqui que eu vejo no verso 20. Essa fala aqui de Paulo é poderosa, meus irmãos. Ele diz, pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Meus irmãos, Paulo confronta o resultado que havia do comportamento do fofoqueiro, do comportamento do faccioso, do comportamento dos que lideram as panelinhas, com o comportamento dele no meio do povo. Ele fala, olha, palavra não muda nada. As pessoas estão falando a todo tempo. Mas será que o que elas estão falando está cumprindo o propósito de Deus? É o que ele diz. O reino de Deus não é palavra, não. O reino de Deus não é falar de uma pessoa. O reino de Deus não é tentar colocar um contra o outro, nada disso. O reino de Deus é o poder de Deus se manifestando na igreja. É a ação de Deus no meio do povo. É Cristo podendo ser o dono da igreja e fazendo com a igreja o que Ele quiser. E isso não acontece, irmãos, em vida de fofoqueiro. Isso acontece na vida de quem está cheio de Deus, cheio do Espírito
preço para alguma coisa acontecer. Aleluia. Enquanto o fofoqueiro tinha palavras, Paulo fala: o meu ministério é de poder. Aleluia. E assim tem que ser na nossa vida. Mas esse poder aqui, meus irmãos, não é reter pra não é nada disso, irmãos. Esse poder é o reino de Deus avançando e transformando o coração das pessoas. Nós temos na Bíblia Sagrada pelo menos 3 exemplos do que é o reino de Deus se manifestando. O primeiro deles está em Atos capítulo 2, abra sua Bíblia. O que acontece quando o reino de Deus chega com poder em uma comunidade? Atos capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. A partir do verso 36. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando o reino de Deus está se manifestando com poder, a mensagem da cruz é proclamada com ousadia. O reino de Deus só se manifesta quando Cristo é pregado como aquele que foi crucificado pelos nossos pecados. Pedro, cheio do Espírito Santo, não falou de prosperidade, não falou de cura, não falou de casa na praia, mas ele falou que Cristo morreu na cruz do Calvário. Aleluia! Porque essa é a única mensagem que pode transformar o pecador. Louvado seja Deus. Quantos foram transformados pela mensagem da cruz aqui? E a primeira coisa, se o reino de Deus chegou com poder, a mensagem da cruz ocupa os púlpitos. A segunda coisa, irmãos, está na sequência do texto, verso 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Irmãos, quando o reino de Deus se manifesta com poder, o pecador é confrontado e ele deseja abandonar os seus pecados. A Bíblia diz aqui que os ouvintes ficaram atônitos, aflitos. Que? Então eu estou perdido? Então eu estou indo para o inferno? Irmãos, quando o reino de Deus não está se manifestando, o ego das pessoas é enchido. Ó, você nasceu para vencer. Olha, você é um xodózinho de Jeová. Essas coisas. Agora, quando o reino de Deus se manifesta com poder, você é um pecador. Você está indo para o inferno por causa dos seus pecados. Mas Cristo foi erguido na cruz para lhe dar salvação. Se você não se arrepender dos seus pecados, você está perdido. Mas Jesus é o Salvador que pode livrar você do inferno. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente está aberto para essa mensagem? Ou será que a gente troca a Bíblia Sagrada por qualquer outro evangelho que é apresentado para a gente? Nós preferimos a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o pecador ele é confrontado pela palavra, ele fica aflito, ele quer tomar uma decisão. Verso 38, quando o reino de Deus se manifesta com poder, a gente vai ver o verso 38 acontecendo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Irmãos, quando o reino de Deus se manifesta, há arrependimento no meio da igreja. As pessoas querem abandonar o seu pecado, irmão Victor. Os irmãos querem abandonar os seus maus hábitos, eles querem se consagrar mais a Deus. Eles tomam a decisão de obedecer a Deus e a sua palavra. Arrependimento no meio do povo. Louvado seja Deus. Será que essa palavra está na moda ainda, irmãos? Arrependimento? Abandonar o pecado, abandonar a incredulidade, abandonar a frieza espiritual, desligar aquela novela maldita e voltar à palavra de Deus e orar, aleluia, louvado seja Deus. Será que não é tempo da gente perceber que Jesus está às portas, que a nossa frieza está levando a gente para o buraco escuro do inferno, mas que o Espírito Santo está clamando: igreja, santifica, igreja consagra, igreja cumpra a sua missão, igreja
cansaço, sorria, peça a Jesus, me visita. Jesus, tem misericórdia da minha alma. Jesus, muda a minha vida. Porque o reino de Deus, irmão, não é palavra, é poder. Precisamos ter essa sensibilidade, irmãos. O adversário quer roubar de nós a alegria da salvação, meus irmãos. Lembra o começo da sua festa e agradecer a Jesus todo dia pela salvação. Agora você passa o tempo todo, Jesus está voltando na casa. Jesus está voltando no carro. Ah, Jesus, dá um jeito da minha esposa, uma treva. É o tempo todo reclamando, pedindo coisas como se Deus estivesse devendo algo para a gente. O Espírito Santo pega para nós um avivamento de gratidão, de glória a Deus na igreja. Senhor, obrigado. Jesus, cheguei aqui pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua presença. Aleluia. Porque o reino de Deus não é palavras, ele é poder. Poder de um coração transformado, poder de um coração arrependido, poder de um coração que deseja Deus. Deseja Deus, aleluia. Não se conforma que mais, Senhor, eu quero mais unção, mais da tua presença, mais comunhão, mais conhecimento da palavra, Senhor, mais dons espirituais. Deus, eu quero, Senhor. Nenhuma bênção dessa terra se compara à tua presença no meu coração. Irmãos, quando o reino de Deus chega com poder, a idolatria desaparece da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Vamos abrir. Mas pastor, não tem idolatria na igreja? Não tem. Tem. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Idolatria são todas as nossas prioridades que tentam nos roubar da presença de Deus. Deus é fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou ler o verso 8, o verso 9, o verso 10. Nós temos aqui mais efeitos do Evangelho, do reino de Deus se manifestando com poder. Verso 8: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acácia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Irmãos, quando o Evangelho se manifesta com poder, a fé passa a ser levada para fora da igreja. O poder de Deus se manifestou tão forte entre os Tessalonicenses que através deles toda uma região foi evangelizada. Irmãos, quando a gente está cheio de Deus, a gente quer falar do Evangelho para quem está lá fora. A gente deixa de ser crente detetive, agente secreto. Não é nem o detetive que procura o pecado na vida do irmão, e nem o agente secreto que ninguém pode saber que ele é crente. Esse cristão missionário. Lá na casa dele, ele está lá arrumando a casa e cantando hinos. O vizinho sabe que é crente. Aleluia. Lá no mercado, a caixa está lá passando as compras tristinhas. Ele olha no fundo do olho da pessoa, cheio do Espírito Santo. Jesus te ama. Olha, não sei o que você está passando, mas Jesus pode fazer algo pela sua vida. Está cheio de Deus, a palavra flui através dele. Porque o reino de Deus se manifestou com poder nessa vida. Será que o reino de Deus pode se manifestar através de você? Irmãos, eu sinto um temor de Deus muito grande, grande nessa noite. Porque eu entendo que nós estamos no vale da decisão. Aleluia! E nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. Aleluia! Pergunta para o seu irmão: a quem você servirá todos os dias da sua vida? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 9: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam
para seguir servindo a Deus vivo e verdadeiro. Quando o reino de Deus chega com poder, a idolatria cai por terra. Mas tem idolatria no meio do povo cristão? Tem. Irmãos, a gente está vivendo um tempo, irmãos, em que o crente tem na casa dele o pôster do pregador favorito, o pôster do cantor favorito. Passa lá todo dia passando, ai, a cantora favorita. Idolatria. Joga fora isso em nome de Jesus Cristo. O crente não tem que ter nada de pendurado na parede, ele tem que ter Jesus reinando no coração. Idolatria, irmãos, por peças de roupa. Ah, essa tiarinha vem daquele mocinho lá, não presta pra ninguém. Idolatria com carro. Não, Jesus me deu, meu carro não entra no barro. Irmão, tudo que você tem é dele. Se for para a glória de Deus, entra com o teu carro até na fogueira, mas vai em nome de Jesus, porque ele é seu, é do Senhor. Quanta idolatria! Idolatria por pregadores. Aparece qualquer grande aí, né? Porque lá fora tem grande, na igreja só tem pequeno, né? Mas aparece qualquer grande da vizinhança, o camarada deixa a igreja dele e vai ver. Vai lá, né? Vai lá, leva o DVD, ai, tem uma assinatura aqui. Vai se converter, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Isso é idolatria. Deixar a sua comunidade porque tem alguém famoso do lado é idolatria. Você está pecando gravemente. Você tem que estar onde Jesus Cristo está. Então vem para a tua casa, não é de pregador não. Vai aos pés da cruz, meu irmão. Vai buscar a presença de Deus. Idolatria por cantores, irmãos. Por métodos. Quantos tipos de idolatria, irmãos, que tem acabado com o povo e a gente não percebe. Irmãos, a gente precisa da fé pura que a mulher com fluxo de sangue teve. Tem fé mais pura que a dela? Não tem. Ela disse assim: se eu apenas tocar na veste dele, a fé dela estava em Jesus Cristo. Ela não viu multidão, ela não viu discípulos, ela viu Cristo. E ela perseguiu Cristo e foi arrastando. Aleluia! E quando teve seu contato com Cristo, ela foi alcançada pela graça de Deus e pela amor. Aleluia! Eu estou orando para ser batizado com o Espírito Santo na próxima festa da mocidade. Mas não pode ser hoje? Jesus só batiza em festa? Tem que vir pregador de fora para Jesus batizar? Quem batiza é Jesus, irmão, ele está em nosso meio. Aleluia! Eu vou lá naquela igreja porque lá o missionário ora e Jesus cura. Irmão, o missionário é carne como você. Se Jesus tiver que te cura dentro de casa, porque quem cura é Ele. Idolatria. Eu vou naquela igreja porque ela tem revelação. Vai lá, irmão. Irmão, você quer revelação? Tem loja da Kodak, irmão. Não tem lugar para ir. Tem um monte. Eu vou lá porque o irmão profetiza, não é? Mas a Bíblia manda examinar a profecia, porque tem profecia que é furada, é profetada. Aí você chega lá, escuta uma bomba, acaba com a tua fé. Aí sabe quem vai cuidar de você? Não é o profeta, não. É o povo da igreja que você deixou que ela ouviu. Irmãos, idolatria do meio do povo. Você sabe o que fez a diferença do nosso povo aqui no passado? A gente só queria Jesus. Aí inventaram os congressos, não é? Aí os congressos inventaram os pregadores oficiais, cantor convidado. Já é pegar as pessoas e colocando já um pouco mais alto. Aí a gente foi trazendo esse idolatria para o meio do nosso povo. Agora Jesus só pode curar em festa, só pode batizar em festa, só pode fazer alguma coisa com determinado cantor está cantando, com determinado ritmo de hino. Antigamente cantava hino da harpa, mas Jesus batizava o Senhor do Espírito Santo. Eu vi isso. Cantava o poder pentecostal, começava a cantar, e Jesus começava a batizar os irmãos do Espírito Santo. Glória a Deus! Agora tem irmão que chega na igreja 7h20, vamos pegar os hinos da harpa e sai. Não é?
Idolatria. Aleluia. Difícil agora, né, irmãos? Voltemos ao Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando o reino de Deus chega com poder, a idolatria cai por terra. E ela precisa cair por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mais uma coisa que acontece quando o reino de Deus chega com poder. Atos capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Atos 10, a partir do verso de número 44. Todos os irmãos encontraram? Amém. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Aleluia. Irmãos, quando o reino de Deus chega com poder, o Espírito Santo é derramado sobre os crentes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão interessante que não houve manipulação, meu amigo. Pedro nem teve a chance de terminar a pregação dele. E de repente o Espírito Santo foi derramado com poder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, que coisa boa é quando a mensagem está sendo pregada e a gente começa a ver o Espírito Santo se manifestando. Aleluia! O irmão do lado de cá fala em línguas, o outro começa a chorar. De repente alguém está ligado com o irmão, levanta, vai lá, abraça, reconcilia. Aquele irmão que é calminho, levanta a mão, começa a falar em línguas, porque Jesus batizou ele. Aleluia! Irmãos, isso tem que acontecer em cada reunião nossa. Essa é a marca da igreja do Novo Testamento. Quem manda nela é o Espírito Santo. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. E é instantâneo, é espontâneo, não precisa forçar. Não tem que ninguém ficar gritando no seu ouvido. O Espírito Santo toca no seu coração. A sua alma se abre. Você sente o poder de Deus. Aleluia! E ele se manifesta através de você. Aleluia! Irmãos, quando o reino de Deus chega com poder, o Espírito Santo é derramado sobre você. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.